Olá, seja bem-vindo. Vamos para mais um vídeo sobre Excel. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a fórmula concatenar. Essa fórmula serve para a gente juntar textos e eu vou aproveitar essa fórmula e esse vídeo também para responder duas pessoas que enviaram dúvidas nos comentários e a dúvida delas pode ser solucionada com essa fórmula. Então vamos começar aqui. A fórmula é bem simples. Como eu falei, ela serve para juntar textos. A gente tem algumas formas de juntar os textos, mas a fórmula concatenar deixa mais organizado. Então vamos supor que nós temos aqui um jogo de futebol, onde nós temos o time 1, o time 2. Então vamos colocar aqui o time 1, Brasil, e o 2, a Argentina, ok? Depois a gente tem aqui do lado o placar do time 1 e o placar do time 2. Então vamos supor que nesse jogo o jogo acabou com um para o Brasil e um para a Argentina. Aqui a gente tem as informações tabuladas, né, em tabelas. É muito útil deixar organizado assim para fazer cálculos, análises depois, mas para ler já não é muito prazeroso, porque fica aqui time 1, a gente precisa olhar aqui, o placar 1. O time 2 precisa olhar o placar 2 aqui. Tá meio bagunçado, não tá do jeito que a gente costuma ver. Então aqui é um bom caso para a gente usar a fórmula concatenar para juntar esses textos e deixar numa ordem mais legal, deixar mais apresentável, né? Então eu vou colocar aqui o resultado. O resultado eu vou aumentar um pouco, tá ok? E vou deixar aqui de uma forma que a gente costuma ver, que seria assim, algo assim, o time 1, o placar do time 1, X, o placar do time 2 e o time 2. Então esse aqui é o modelo que eu vou seguir. Eu vou deixar o modelo aqui embaixo para eu usar como uma espécie de cola. Para usar aqui, eu já gravei um vídeo sobre esse atalho, é o Ctrl D. Então se você quer copiar o valor que está acima, você pode muito bem copiar e colar, são Ctrl C, Ctrl V, como também você pode simplesmente apertar Ctrl D, que ele já copia o valor de cima. Eu uso muito isso aqui no dia a dia. Deixa eu centralizar aqui, deixa eu deixar a cola aqui, e aqui eu vou fazer a fórmula. Bom, então vamos começar colocando aqui igual, que é para usar a fórmula, concatenar. E o que essa fórmula pede é simplesmente um texto 1, que é algum texto qualquer, esse aqui é obrigatório, daí depois vírgula ou ponto e vírgula, depende do seu Excel. No meu tá vírgula, tá? Mas no de vocês provavelmente vai estar ponto e vírgula. Texto 2, esse aqui já é opcional, só se você tiver mais algum texto para juntar. Depois ponto e vírgula, texto 3 e assim por diante. Ou seja, a gente põe vários textos aqui separados por vírgula e ele vai juntar tudo no final. Então o que eu quero concatenar? Quero concatenar o time 1, né, que aqui é Brasil, vou colocar vírgula. Então o placar do time 1. Aqui eu já vou fechar a fórmula. A gente ainda não acabou, mas eu vou fechar para a gente ver como é que está indo. Eu gosto de fazer aos poucos e aumentando aos poucos. Então vamos ver. Então tá aqui, Brasil 1, que é o Brasil 1. Tá mais ou menos como a gente queria aqui, né? Aqui eu vou só colocar um separador para ficar mais fácil de ver, que são informações diferentes. Pronto. Então tá aqui, o time 1 já tá aqui, que é Brasil, e o placar 1 tá aqui também. Agora, qual que é o problema? Aqui o Brasil e o 1 estão colados, estão concatenados. E aqui no exemplo abaixo a gente tem um espaço aqui, né, para colocar. Aqui a fórmula não está errada, porque foi o que a gente pediu para somar o valor que está nessa célula e também somar não, né? Juntar o valor que está nessa célula. Então a gente não errou na fórmula. O que a gente errou é que aqui no meio, entre os dois valores, a gente precisa colocar um espaço. Para colocar o espaço, se eu só colocar esse espaço aqui, não vai adiantar nada. Esse espaço que a gente quer colocar é um texto. Quando a gente quer colocar um texto, a gente tem que pôr entre aspas. Então, isso aqui sim é um espaço em texto. E aqui eu coloco a vírgula para separar. Então, a fórmula concatenar vai juntar o valor que está na célula A2, que é esse azul, que é o Brasil, vírgula, o outro valor que está aqui. No de vocês é ponto e vírgula, tá? Vou repetir para não dar erro aí. Então, vírgula, o espaço entre as aspas. A aspa não vai sair, não vai aparecer. Ela só serve para, no meio de uma fórmula, a gente indicar que é um texto. Então, vai ter o espaço e
vírgula, o outro valor, que é o 1. Vamos ver como é que ficou. Vou dar um Enter aqui. Agora já está correto. Então ficou Brasil, espaço, placar 1. Agora a gente vai mexer. Vamos juntar também o que está faltando aqui. Logo depois do placar 1 vai ter um X. Então se eu colocar esse X aqui, vai dar um erro, porque o Excel vai achar que esse X é uma fórmula ou até uma célula, né? Se a gente colocar X, X1, X2, ele vai usar a célula X2. Então para indicar que é texto, é a mesma coisa do espaço. A gente coloca entre aspas para indicar que esse X é um texto. Não é fórmula, não é célula, é um texto. Então vamos ver, vou dar um Enter de novo. Já está ficando legal aqui, igual aqui embaixo. Agora a gente tem o placar 2 depois do X. A gente vai colocar o placar 2. Então aqui, vírgula, para indicar mais um valor, que seria o placar 2 que está nessa célula aqui. Depois do placar 2, a gente vai ter um espaço de novo, vírgula, esse valor aqui. Vamos ver como é que ficou. Ficou mais ou menos do jeito que a gente queria. A única diferença é que aqui eu tirei o espaço, né? Aí vai do gosto de cada um. Então já ficou mais apresentável, mas é mais comum e até, na minha opinião, mais agradável a gente ver assim do que a gente ver isso daqui. Isso aqui é bom para fórmulas, é bom para análises, para a gente ter tudo separado e poder fazer qualquer tipo de soma, qualquer tipo de análise. Agora, para olhar o resultado, seja na TV, seja em qualquer lugar, aqui já é mais prazeroso, né? Já é mais agradável. Ok, então é isso que a fórmula concatenar faz. Ela junta valores, sejam eles de células ou aqui no caso é entre aspas que a gente digita o valor na mão. Esse é o uso da fórmula concatenar, é uma fórmula bem simples, né? A gente usa às vezes, não é muito comum, mas a gente usa. E agora eu vou aproveitar o gancho para tirar a dúvida dos nossos usuários usando essa fórmula. Bom, aqui eu vou separar porque já é outro assunto. Bom, a dúvida que me enviaram foi a seguinte: eles têm uma lista de e-mails, então eu vou preencher aqui uma lista de e-mails rapidinho. Então eles têm uma lista de e-mails, aqui eu coloquei 5 e-mails, e eles querem juntar esses e-mails separado por vírgula, porque no outro vídeo a gente fez o contrário, a gente tinha valores separados por vírgula e fizemos uma lista. Agora eles precisam fazer o contrário. A lista precisa transformar em um texto separado por vírgula. Tá certo. Então aqui vai ser um exemplo de como a gente pode usar fórmulas que servem para um certo tipo de coisa e a gente pode adaptar para resolver nosso problema. Aqui o que a gente pode fazer? A gente pode usar a fórmula concatenar. Eu posso pegar o valor que está aqui, posso concatenar com uma vírgula, só que é aquele caso, se eu colocar a vírgula aqui, o Excel vai pensar que é a vírgula da fórmula, né? Que é a que separa os textos. Então eu preciso indicar que é uma vírgula, um texto. Então eu coloco entre aspas. E eu vou concatenar com esse valor aqui. Fecho a fórmula. Pronto, ele já concatenou o primeiro e-mail com o segundo. Só que eu preciso de outros, né? Agora o que que eu vou fazer? Eu preciso juntar esses dois e-mails, eu preciso colocar esse e-mail aqui também. Aqui o e-mail hsantos, deixa eu aumentar um pouquinho. O hsantos precisa vir aqui no fim desse texto. Então eu já faço assim, eu uso o concatenar de novo, só que ao invés de escolher algum e-mail, eu uso os dois e-mails que já estão concatenados, o B Silva e o J Santos, coloco vírgula, concateno uma vírgula aqui para separar, né? Do mesmo jeito que a gente fez em cima. E coloco agora o e-mail hsantos, ou seja, eu junto nesses dois e-mails que já estão aqui, coloco uma vírgula e coloco o hsantos. Vamos ver se funcionou. Pronto, agora no primeiro tem dois e-mails só, que são esses dois. Agora na linha de baixo eu já peguei os dois que já estavam juntos e coloquei o terceiro. Agora na de baixo eu vou simplesmente copiar essa forma. Posso tanto Ctrl C, Ctrl V aqui, né? Ou só o Ctrl D aqui. E agora já começa a funcionar, porque eu começo a concatenar os três e-mails que já estão concatenados, mais uma vírgula aqui no meio, mais o valor do quarto e-mail.
E assim como se eu vier aqui na linha de baixo, eu vou fazer a mesma coisa, só cada vez incrementando um e-mail. Então aqui eu estou usando os 4 e-mails juntos, mais o outro e-mail aqui embaixo. E aqui já acabou, porque não tem mais nenhum embaixo, então quer dizer que eu posso pegar esse valor aqui, abrir o bloco de notas, colocar aqui, já tem 5 e-mails para usar da forma que for preciso. Então fica assim, o vídeo foi para ensinar a fórmula concatenar. Agora, uma grande lição que se você puder aplicar isso no seu dia a dia é, uma fórmula pode não ser necessariamente para fazer determinado tipo de coisa. Mas talvez você possa pegar essa fórmula e, de acordo com o que ela faz, usar para resolver outros problemas. Então, esse aqui é um exemplo que a gente pode usar uma fórmula concatenar para transformar uma lista em valores. Porque assim, esses valores separados por vírgula, se eu quiser separar eles, eu tenho uma função específica aqui, né? Que é o texto para colunas. Então, isso é uma função específica para isso. Agora, não tem linhas para texto. Essa função não tem aqui se a gente procurar. Só que a gente não pode ficar esperando que tenha função para tudo que a gente queira. Então, a gente pega uma fórmula concatenar, que é para juntar um texto, e faz uma adaptação aqui para conseguir o que a gente quer, tá bom? Se você conseguir pegar essa dica e usar no seu dia a dia, com certeza você vai aprender muito e melhorar muito o seu trabalho, a sua necessidade aí com o Excel. Eu vou ficando por aqui. Eu peço que, se você gostou do vídeo, dê um like. Se não gostou, clica do lado também no dislike. Se ficou com dúvidas, deixe nos comentários, porque eu faço igual eu fiz aqui, gravo um vídeo para responder. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.